Amados irmãos, queridos amigos, amadas irmãs e amigas em Jesus Cristo, tudo bem com vocês? Que a graça maravilhosa de Jesus Cristo, o grande amor de Deus e a doce comunhão do Espírito Santo esteja com você e com toda a tua família. E que o meu Deus, compassivamente, amorosamente, abra as janelas dos céus para derramar sobre você, sobre a sua casa, bênçãos sem medidas. Que Ele assista a você em todas as suas necessidades. E que Ele também seja um socorro bem presente em todos os momentos da tua vida, especialmente nos momentos de maior dificuldade. Que o meu Deus carregue você em seus braços, ou melhor, que Ele tome hoje você em seus braços para cuidar, proteger, salvar e, acima de tudo, libertar você de todos os seus temores, de todas as suas correntes, de todas as suas prisões, seja ela emocional, seja ela física, seja ela espiritual, que você seja libertado pelo poder do Espírito Santo, na graça de Jesus Cristo e no amor de Deus. Muito obrigado, porque você está acompanhando esta mensagem, está acompanhando essa jornada. Muito obrigado, porque você tem convidado os seus amigos a assistir essas mensagens. Muito obrigado, porque você tem se inscrito no canal. Muito obrigado, porque você tem deixado o seu like. Se você não fez ainda nenhuma dessas coisas, faça. Se inscreva no canal, compartilhe as mensagens, deixe o like, deixe comentários, tire suas dúvidas. É assim que nós crescemos no relacionamento com Deus. Deus é contigo. Seus gemidos intercedem por mim ao trono, no santíssimo lugar. Me leva, Espírito, conheces meu interior. Vem me moldar, me guiar para adorar ao Pai. Santo, és bem-vindo. Santo, Espírito de Deus, enviado para ser
piorar o que não consigo. Seus gemidos intercedem por mim ao trono, no santíssimo lugar. Me leva, Espírito, conheces meu interior. Vem me moldar, me guiar para adorar ao Pai. Santo, és bem-vindo. Santo, Espírito de Deus, enviado para ser teu sustento, Consolador, Libertador. Espírito Santo, vem me abraçar. Santo, Espírito de Deus, leva-me em tuas asas, me prepara para ser um adorador. Espírito Santo, és bem-vindo. Santo, Espírito de Deus, enviado para ser meu sustento, Consolador, Libertador. Espírito Santo, vem me abraçar. Santo, Espírito de Deus, leva-me em tuas asas, me prepara para ser um adorador. Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo. Vamos orar? Maravilhoso Deus, meu Pai, Criador dos céus e da terra. Muito obrigado, Senhor, pelo privilégio que temos de no dia a dia poder ouvir a Tua voz, poder sentir o Senhor perto da gente, cuidando da gente e, acima de tudo, lutando por nós. Muitas vezes nos sentimos enfraquecidos, muitas vezes nos sentimos desiludidos, perdidos, fracassados, humilhados, envergonhados e achamos que o inimigo venceu. Ou melhor, nós baixamos a cabeça diante das insinuações e dos ataques do inimigo. Tenha misericórdia de nós, ó Deus, quando ignoramos a Tua presença, quando ignoramos a Tua existência, quando rejeitamos o Teu cuidado e tentamos construir nossos próprios deuses. Tenha misericórdia de nós, porque miseravelmente falhamos, não conseguimos, caímos e não temos forças para nos levantar. Então, Pai, toma-nos hoje para sermos Teus, abraça-nos, socorre-nos, salva-nos, perdoa-nos, purifica-nos, liberta-nos, ó Deus, de todos os nossos temores, nossos medos, nossos fracassos, nossa insuficiência. Dá-nos a alegria de sentir a Tua presença e, acima de tudo, a Tua mão sobre nós. Coloca a Tua mão sobre nós, Senhor, e dá-nos a vitória em todas as áreas da nossa vida. Confiamos no Senhor e acreditamos que o Senhor tem poder para fazer todas as coisas. Tu
podes tudo e todas as coisas. Então, nós nos entregamos àquele que pode todas as coisas. Assim como o Senhor deu vitória a Ezequias no passado, assim como o Senhor deu vitória a Josafá, Senhor, dá vitória a cada um de nós hoje. Dá-nos o poder para vencer as nossas batalhas. E, acima de tudo, ó Deus, ilumina nossa mente e o nosso coração com sempre o desejo de fazer a Tua vontade, seguir Teus caminhos e abraçar a Tua verdade. Aceita-nos, Pai. Ilumina-nos agora com o bom Espírito Santo para que possamos entender o Teu recado para cada um de nós. Fica conosco e aceita-nos na Tua presença. Nós Te adoramos, meu Deus, agradecidos em Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Amado, amada, abra sua Bíblia. Nós ainda estamos em Tessalonicenses, nós estamos no capítulo 5. A gente analisou um pouquinho o verso 23 e 24. Vimos que é Deus quem realiza tudo na gente, a gente não tem poder nenhum, mas a gente tem que se colocar nos braços de Deus. Então vamos fechar o texto de Tessalonicenses, capítulo 5. Agora nós vamos ler dos versos 14 até o verso 22. Tá bem? Exortamos a vocês também, irmãos, e admoestamos vocês, os insubmissos, para que vocês sejam longânimos para com todos. Evite que alguém retribua a você o mal por mal. Pelo contrário, sempre façam o bem entre vocês e façam bem para todos. Alegrai-vos sempre, orem sem cessar, em tudo deem graças a Deus por todas as coisas que acontecem na vida de vocês, porque esta é a vontade de Deus. Não sou eu que está falando, não. Paulo está dizendo que todas as coisas que acontecem na tua vida é a vontade de Deus. Não é que Deus atua nessas coisas, é que Ele não as impede. E não impedindo estas coisas, Deus usa essas coisas para purificar você, para santificar você. Só aqui o texto, só esse texto aqui, já dava para a gente fazer uma reflexão longa, mas aqui ele fala sobre essa questão dos relacionamentos, para a gente não perder tempo fazendo o leve trás, né, a fofoca, não retribuir o mal por mal a ninguém e viver alegre. O mundo é difícil, as coisas são cada vez mais difíceis, mas o cristão tem poder dado pelo Espírito Santo para ser alegre. Orar sem cessar, não precisa você estar de joelho o tempo todo, mas a sua vida deve ser uma vida de oração, né? E em tudo dar graças a Deus, por todas as coisas, porque esta é a vontade de Deus para com vocês em Jesus Cristo. Aí o verso 19, que é o tema principal da nossa mensagem de hoje, não apagueis o Espírito Santo. Não apague o Espírito Santo. E verso 20, não despreze as profecias, não rejeite a Bíblia, não abandone a sua Bíblia, julgue todas as coisas e fique com o que for bom. Abstenha-se de toda forma de mal. Meu querido, esse texto aqui é texto para a gente discutir uma semana inteira. Mas eu quero separar aqui 3 coisas do texto para a gente meditar, acima de tudo, na questão do Espírito Santo. A primeira coisa que diz o texto aqui, observe o texto, né? Verso 14. Exortamos a vocês, admoestamos a vocês. Ou seja, a Bíblia toda, na verdade, ela é uma admoestação.
ela é uma varinha nas mãos de Deus para nos disciplinar. Então a palavra de Deus, não é que Deus, ele só se interessa por isso, não, mas ele sabe que no nosso relacionamento com as pessoas, no nosso relacionamento conosco mesmo e com o próprio Deus, a gente vai errar sempre. Vamos cometer muitos erros. E ao cometer esses erros, a gente vai precisar ser chamado a atenção. Deus vai chamar a atenção da gente, vai admoestar. Ele vai corrigir, ele vai repreender, ele vai exortar. Inclusive, a palavra sermão, se você buscar a raiz da palavra, né, é uma palavra que tem que ver com uma repreensão. E eu costumo dizer que a palavra sermão, na verdade, é um chicote. É um chicote que, na verdade, pode ser também uma espada. Na minha infância, eu apanhei muito. Apanhei bastante. Não vou mentir para você. Eu era uma criança que tinha um sentimento de revolta muito grande. Perdi meu pai com 7 anos. E então, depois, com 8 anos, eu já assumi a casa para cuidar dos meus irmãos, enquanto minha mãe saía para trabalhar. Então, existia um sentimento revoltoso dentro de mim, que às vezes explodia nos relacionamentos. E como é que minha mãe fez para corrigir esse temperamento do Renivaldo? Tinha lá uma bainhazinha de facão, um chicotinho lá de palha de ouricuri, né, ou do engaço do ouricuri. Tinha um cipózinho de malva. Tinha uma réguazinha também, para dar umas palmadazinhas na mão. Então, isso é quando alguém chegava, dava queixa da dona Ninha, o Renivaldo falou isso daquela pessoa. Então minha mãe, lógico que acreditava nas pessoas, né? E então ela me chamava lá atrás da porta, ou no quarto. E acreditem, meus amigos, eu já tomei banho de sal, depois de uma corçazinha, né, de um bom sermão da minha mãe, eu tomei banho de sal. A gente, no nosso relacionamento com Deus, e Paulo aqui, se você ler a carta aos Tessalonicenses, Paulo está preocupado com duas coisas aqui. Primeiro, ele está preocupado com o que você faz com a sua vida. O que você quer da vida? O que você quer neste mundo? E o que você tem como propósito de vida? Quais são os seus objetivos? Segundo, ele se preocupa com o que Deus pode fazer de mim. O que Deus quer fazer em mim, comigo e através de mim. Então, nesse contexto de Deus querer o meu bem, a minha santificação, o meu crescimento espiritual, lógico que tudo isso parte do interesse humano. Deus não age, por favor, entenda isso, Deus não age sem a sua vontade. Deus não age sem a sua vontade. E lógico que quando Paulo diz aqui que Deus ele nos admoesta, ele nos exorta, Hebreus capítulo 12 vai dizer que ele nos exorta como filhos. Leia comigo, Hebreus, você está aí, Hebreus está bem pertinho aí. Capítulo 12, versículo 5, diz que Deus nos exorta como filhos. Hebreus 12, 5. Verso 4, eu vou ler o verso 4 também, tá bem? Ora, a nossa luta não é contra... Verso 4. Na nossa luta contra o pecado, ainda não temos resistido até o sangue. E vocês estão inteirados, e vocês não estão esquecidos, da exortação que, como filhos,
discorre: Filho meu, não despreze a correção do Senhor, ou a correção que vem do Senhor, e nem desmaies quando por ele você for reprovado. Então, Tessalonicenses capítulo 5, verso 14, Paulo diz: eu estou dando a vocês uma orientação, um sermão, uma exortação, uma admoestação. Era uma chicotada mesmo. Por quê? Porque o pai sabe, né, quando a criança, quando o filho, o jovem, o adolescente, está seguindo uma vereda tortuosa. E aí ele diz: eu exorto a vocês, principalmente os insubmissos. O que é insubmissão? Insubmissão é aquele que não aceita a repreensão, que não aceita a admoestação, não aceita o sermão. É o rebelde. Insubmisso é aquele que não coloca o seu pescoço debaixo do jugo de Deus. Eu fico, às vezes, analisando algumas pregações e algumas doutrinas, alguns ensinamentos religiosos, né, em que as pessoas hoje dizem que não... Inclusive, na linguagem pedagógica, as pessoas dizem hoje que não existe erro. Ora, como é que não existe erro quando você vai escrever, por exemplo, a palavra café? Se você tirar o acento, o agudo do café, não é mais café. Não é nem palavra. Então, se eu deixei de acentuar o café, a palavra café, então ela não é palavra. Café não é palavra. Então, a palavra é café. Então, eu errei se eu deixei de colocar o acento. E se eu for fazer uma prova e na prova eu colocar a palavra sem o acento, ela vai ser riscada como erro. Então, a gente tem que aprender que no relacionamento com Deus, Jesus Cristo falou sobre o J e o tio, né? Nenhum I, nenhum tio será tirado da lei. Nenhum I e nenhum tio será tirado da lei. Então, quando Deus diz que ele é perfeccionista, detalhista, é porque ele sabe que eu e você muitas vezes não tem um coração aberto, sensível a se submeter à regra. A regra da língua portuguesa diz que toda palavra oxítona, né, terminada em vogal, deve ser acentuada. Cipó, café, nó, dó. Então essas palavras precisam ser acentuadas, é a regra. Agora, se eu quiser viver sem a regra, tudo bem. Agora, quando eu falar café, me dê um café aí. Aí as pessoas, ué, você está pedindo o que mesmo? Eu posso viver sem a regra. Eu posso tentar fugir da regra. Mas a regra está aí. Então, ou eu me submeto à regra, ou eu vou viver como insubmisso. E a exortação aqui, Paulo está falando daqueles tessalonicenses na igreja de Deus, na igreja e coluna e baluarte do Deus vivo, que não queriam aceitar as regras. E ora, quando a gente não aceita as regras, aí a gente vai ter problemas em todas as áreas, principalmente nos relacionamentos interpessoais. E aí nós temos o versículo 15. Paulo diz: evite que alguém retribua a você o mal por mal. Pelo contrário, sigam sempre o bem entre vocês para com todos. Então, a submissão às regras, ela, digamos assim, estabiliza, harmoniza os relacionamentos com Deus, comigo mesmo e com o meu próximo. As regras não são para arbitrárias, as regras são para harmonizar os relacionamentos. Quando você vai escrever um texto, as regras ortográficas
de acentuação, de pontuação, elas não são para deixar o texto cansativo, são para que você dê ao texto sentido, qualidade, beleza e compreensão. Imagine, uma época eu fui convidado a corrigir algumas redações de pessoas que estavam fazendo graduação, universidade. E a professora que escreveu uma das redações, né, ela não colocou nenhuma acentuação ou nenhuma pontuação. Agora, como você vai interpretar, como você vai compreender, como você vai dar sentido a um texto que não tem acentuação e não tem pontuação? Então, Paulo está falando para a gente aqui que existem as regras. E a gente precisa se submeter a essas regras. E a advertência, a admoestação, aqui nesse sentido, ela não cai. As regras aqui, ela não cai como um chicote. E outra coisa, ela não cai sobre quem está escrevendo corretamente. Quando a gente vai corrigir uma redação e ela tem paragrafação, ela tem acentuação correta, ela tem pontuação correta, vírgula no lugar de vírgula, ponto e vírgula no lugar de ponto e vírgula, travessão, ponto final, palavras começadas com letra maiúscula, terminada no ponto. Então, quando a gente obedece à regra, o que a regra faz contra nós? Nada. As regras, na verdade, elas simplesmente nos protegem. Agora, quem não se submete à regra é que é castigado, é reprovado. Quem não se submete à regra, Hebreus capítulo 12, versículo 5, quem não se submete à regra, esse é o que sofre a repreensão, a reprovação e o castigo. Então Paulo está dizendo aqui que nos meus relacionamentos eu preciso me submeter às regras. E essas admoestações da Bíblia, elas só caem, elas só punem os insubmissos. Quando eu me submeto à vontade de Deus, agora as regras simplesmente elas não me punem, elas me protegem. No verso 15 e verso 16, o cristão precisa ser alegre. A gente observe que a questão toda aqui tem que ver com as regras, não é? E muita gente acha que as normas, as regras, os mandamentos, as leis, elas são para deixar você, ou para escravizar você, ou para deixar você triste. Mas, nesse contexto aqui, o cristão, ele olha para as regras como algo bom, algo positivo. Então, quando eu olho para Deus, que criou as regras, criou as leis, e Ele me deu essas leis para a minha felicidade, então eu vou ter um viver alegre. Aliás, eu posso dizer para todos nós que a alegria deveria ser a nota musical de todo cristão. Por 3 motivos. Primeiro, porque você é um filho de Deus. E se tem uma coisa que a gente encontra na Bíblia, é um Deus que, embora ele esteja irado com o mal todos os dias, ele é um Deus alegre. É um Deus que ele exalta o louvor, exalta os relacionamentos. Isaías 55, né? Isaías 57, Deus, ele se compraz com os humildes. Nos livros das crônicas, livro dos salmos, livro dos cantares, provérbios, a gente encontra alegria na palavra de Deus. Um Deus alegre, feliz,
quando eu e você abrimos o coração para exaltá-lo, para adorá-lo, para louvá-lo. E tanto é que os salmistas e o próprio Paulo gosta muito de usar essa expressão, a alegria, né? O cristão precisa ser alegre, porque você é filho de Deus, e Deus é um Deus alegre, um Deus que aceita o louvor, um Deus que se compraz. Está escrito no Salmo, né? Este é meu filho, em quem eu tenho prazer. Eu gerei você. Então Deus, ele quer que você seja feliz. Então o cristão, ele precisa, a nota musical do cristão deveria ser a felicidade, a alegria. Por quê? Porque você é filho de Deus. Segundo, Deus perdoou você de tudo de ruim que você já fez até aqui e que ainda vai fazer. Deus apaga todo o teu passado. Isaías 43, verso 25, Hebreus capítulo 10, versículo 18, Deus apaga e esquece todos os teus erros, porque Ele te ama. Deus ama você, você é filho de Deus e Deus ama você. Então Deus apaga teu passado. E terceiro, o cristão deveria ser feliz, mais feliz, alegre, porque Deus, além de ser teu Pai, além de perdoar você, além de amar você, né, porque Ele te ama, então Ele perdoa você por tudo que você faz de errado, Ele está preparando um lar para viver com você. Nosso lugar não é aqui. Deus tem preparado um lar para mim e para você. E aí, o cristão precisa ser alegre. Esse versículo seguinte, verso 17, a oração, ela deveria ser digamos assim, um balbuciar do nosso caminhar no dia a dia. Eu já vi muitas vezes a minha mãe conversando sozinha. E quantas vezes também eu converso sozinho. Esses dias até eu estava conversando sozinho num lugar, e quando eu observei tinha umas 3 pessoas olhando para mim. Mas todos nós muitas vezes conversamos sozinhos. Então, em vez de você conversar sozinho, eu costumo dizer para os meus estudantes, a gente dá bom dia para Deus todos os dias. Por que eu dou bom dia para Deus na minha sala de aula? Porque eu sei que Ele está ali, presente na minha sala de aula. Às vezes, quando eu me exalto com um estudante, às vezes quando eu perco a paciência, eu percebo que eu olho assim para o canto da parede e eu percebo, se Deus, meu Deus, será que eu não tenho agido da mesma maneira? Veja, isso é uma oração. Então a oração, ela tem que ser o balbuciar da alma, o abrir do coração, como a um amigo. Então eu tenho um amigo que está do meu lado, caminhando comigo. Eu estava vindo para cá, para gravar esta mensagem, e aí eu tive um sonho a noite passada, e eu disse, alguma coisa vai acontecer, né? E sempre que eu sonho, meus sonhos sempre se realizam. São pessoais, tá bom? Então eu não conto isso para ninguém, porque na verdade é uma forma de Deus me mostrar que Ele está conduzindo a minha vida, Ele está dirigindo meus caminhos, e tudo que acontece comigo antecipadamente, às vezes 1 mês, 2 meses, eu já sonhei e aconteceu comigo 2 anos depois do sonho, mas sempre acontece de Deus me revelar em sonhos alguma coisa que vai acontecer comigo em algum momento do meu dia a dia. E aí eu estava, depois que eu saí da escola, eu estava conversando com o Senhor. Não é à toa que o Senhor me deu aquele sonho. Eu já espero. Quando eu sonho, o sonho é muito pesado, ele é repetitivo, à noite eu digo, bom, alguma coisa vai acontecer. E acontece de fato. Porque essa é a maneira de Deus falar comigo no dia a dia, porque eu também estudo a sua palavra, tá bem? Não saio de casa sem ler pelo menos um capítulo da Bíblia, 3 meditações pela manhã, uma meditação à tarde, a lição da escola sabatina à tarde, eu sempre tenho um salmo à tarde, então eu sempre estou lendo a Bíblia, e essa é uma forma também de eu falar com Deus, né? Porque quando eu leio o texto bíblico, eu procuro me encaixar dentro do texto bíblico, então isso é oração. Oração não é você só se ajoelhar e falar. Não, oração é você conversar com Deus.
com a sua linguagem. E às vezes eu fico triste porque quando eu já dirigi igrejas, e acredite, eu decorei a oração de muita gente, porque sempre as mesmas palavras, não mudava nada, nenhuma vírgula. É interessante você, nesse caso aí não é oração, é reza. Tem muita gente rezando nas igrejas, porque todo dia as mesmas palavras, todo dia a mesma oração. Até os errinhos de português aparecem nas orações. Todo dia a mesma coisa. Então isso já não é oração, isso é uma reza. Porque reza é uma oração repetida várias vezes. O Pai Nosso é uma reza. Agora, quando você pega o Pai Nosso e você contextualiza com você, Pai Nosso que está... Aí eu nunca digo meu Pai Nosso. Quando eu vou orar, eu converso com meu Deus, meu Pai. Papai do céu, querido Deus, meu Pai, meu Senhor. Então é assim que eu me dirijo a Deus. Então eu estou contextualizando o Pai Nosso. E eu nunca, raramente eu peço a Deus algumas coisas materiais. Não gosto de pedir coisas materiais porque eu acho muito arbitrário da minha parte. Parece uma exigência. Mas eu me coloco diante da promessa de Deus. Deus promete no Salmo 37, verso 25, que Ele não vai me deixar desamparado, nem vai me deixar mendigar o pão. Então a gente precisa, oração é isso. Orar é você conversar com Deus como a um amigo. Deveria ser o balbuciar da alma o dia todo. Você vai sair de casa, meu Pai, meu Deus, me acompanhe. Isso é uma oração. Senhor, não sei o que fazer nessa situação. É uma oração. Senhor, mostra um caminho, abre uma porta. Então você vai estar conversando com Deus 24 horas. Isso é orar sem cessar, de acordo com Paulo. Meu querido, e aí ele diz, verso 18, que aí muita gente não entende, e eu não vou gastar muito tempo com esse texto aí. Mas ele diz que tudo é a vontade de Deus. Agora, veja bem, o texto está dentro de um contexto. Nós temos os insubmissos, mas com certeza tem os submissos. Quando Deus cria as regras e eu me submeto às regras, e mesmo assim me vem intempéries, problemas. Vamos citar aqui Daniel, não é? Vamos citar Daniel. Daniel é um jovem irrepreensível, inteligente, obediente, comprometido com Deus, lá em Jerusalém. De repente chega Nabucodonosor, na segunda ou terceira vez que ele invade Jerusalém, e aí ele leva Daniel como escravo. Daniel sofre um processo de castramento, né, para se tornar eunuco. Observa, um jovem puro, um jovem dedicado a Deus, comprometido. E aí você poderia dizer assim, a vontade de Deus? Não, a profecia dizia para os filhos de Israel que se os reis de Israel não obedecessem a Deus e aos mandamentos de Deus, Deus permitiria que os reis das nações pagãs, ímpias, inimigas de Israel, invadissem sua terra e levassem seus jovens e escolhesse deles os mais inteligentes, os mais sábios para serem eunucos. Daniel, ele cai numa época em que Zedequias é desobediente a Deus, ele recebe a repreensão, ele recebe o conselho de Jeremias e ele não muda o coração. E aí Deus permite a Nabucodonosor trazer castigo para Israel. E Daniel, como estava ali em Jerusalém, era um dos filhos dos nobres de Jerusalém, dos príncipes, ele era príncipe em Jerusalém. Então esses príncipes, de acordo com a profecia, foram escolhidos para se tornar eunucos no palácio da Babilônia. Então, foi a vontade de Deus? Sim, no cumprimento da profecia. Foi Deus que permitiu que Daniel fosse levado como escravo? Sim, porque a profecia dizia que Deus abriria a porta de Jerusalém
aos inimigos de Israel para punir Israel pela sua rebelião contra Deus. Agora, não foi obra de Deus deixar Daniel eunuco. Não. Deus não impediu os inimigos agirem em favor da profecia. Satanás age para cumprimento da profecia. E o cumprimento da profecia é a vontade de Deus. O cumprimento da profecia, o cumprimento da palavra é a vontade de Deus. Agora, como filho de Deus, eu devo entender que, por Deus permitir que a sua palavra se cumpra, eu devo admitir que, por Deus permitir que sua palavra se cumpra, a vontade soberana de Deus também na minha vida se cumpre. Por quê? Porque eu sou um filho de Deus. Ele me ama e Ele está preparando um lar para mim. Então, Ele faz com que eu, através dessa repreensão, desse castigo ou desse problema, Ele faz com que esse problema seja um instrumento dEle para o meu crescimento espiritual. Leia comigo Romanos capítulo 8 e aí você vai entender direitinho o que eu estou dizendo. Romanos capítulo 8, versículo 26. Está escrito assim: pois todas as coisas, verso 28, né? Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados para um propósito. Então é a vontade de Deus que eu sofra? Não. A vontade de Deus é que eu seja feliz. Mas Ele vai impedir o sofrimento? Não. Ele vai fazer com que o sofrimento contribua para o meu bem, para o meu crescimento espiritual. Quando Paulo diz que a gente deve dar graças a Deus até pela dor, é porque Deus vai usar a minha dor para meu crescimento espiritual, para a minha santificação, para o meu aperfeiçoamento na graça e no conhecimento de Jesus Cristo. Eu estou sendo aperfeiçoado, eu estou sendo purificado, eu estou sendo burilado. Então as intempéries é cumprimento da palavra. Os problemas, a minha volta, é cumprimento de profecia. Tanto é que diz aí no verso 19, você precisa parar de apagar o Espírito Santo, mas no verso 20 diz que é para você não desprezar as profecias. Meu querido, nenhuma profecia de Deus, dada por Deus, ela é arbitrária, ela é condicional. Quando eu falei aqui da escravidão dos filhos de Israel e dos jovens se tornarem eunucos, era condicional. Se Salomão tivesse sido um homem segundo o coração de Deus, como foi Davi, se Zedequias tivesse sido um homem segundo o coração de Deus, como foi Davi, não teria acontecido, não teria nenhum jovem teria se tornado eunuco. Mas a palavra de Deus não volta atrás e nem volta vazia. Portanto, a profecia se cumpriu. Daniel sofreu o castigo da profecia. E eu tenho certeza que Daniel não percebeu que foi Deus quem castigou ele. Quem castigou foi o rei da Babilônia. Lógico que a Bíblia diz lá em Crônicas que o rei da Babilônia foi usado por Deus para punir Israel. Para punir, para castigar, para repreender, para demonstrar, para repreender, para corrigir Israel, para trazer Israel ao arrependimento. Então, quando acontece alguma coisa ruim em nossa vida, a gente deve entender que Deus está agindo no problema, não para o meu mal, mas para a minha salvação. Entendeu o texto? Então eu espero que você tenha entendido. Se você não entendeu, mande pergunta para mim, que eu possa explicar melhor para você. E eu quero concluir a mensagem aqui, porque diz o seguinte: não apague o Espírito Santo. E, na verdade, o que Paulo está dizendo aqui, que uma forma só de apagar o Espírito Santo é você ser insubmisso. Uma forma simples de Paulo dizer que a gente apaga o Espírito Santo da nossa vida é você não se submeter
à vontade de Deus. E o ser humano hoje, ele é totalmente insubmisso às regras. Muitos dos problemas climáticos que nós estamos enfrentados é consequência de quê? Da insubmissão às regras, das leis da natureza. O ser humano está desmatando, destruindo as florestas, assoreando os rios. As pessoas estão jogando lixo nas ruas. O brasileiro é muito mal educado. Então, quando a gente é insubmisso às regras, aliás, a gente gosta muito da filosofia francesa, né? Que regras são feitas para serem quebradas. Aí a gente traz como consequência o castigo. E quem está perto de nós, muitas vezes, né, o marido que é infiel com a esposa, imagine a criança agora vivendo de um lar dividido, de conflito. O que a criança tem a ver com isso? Ela vai sofrer, mas Deus vai aproveitar todas essas situações. Deus não causa o mal, por favor, tá? Deus não causa o mal, mas Deus, ele aproveita todas as oportunidades para fazer com que algo que acontece de mal na minha vida seja um meio de ele me tornar mais santo, mais perfeito, mais puro, para alcançar a glorificação. Cuidado que as profecias, elas são condicionais, mas elas se cumprem, tá bem? E aí, por último, Paulo vai dizer aí em Tessalonicenses 4, verso 22, não é? Tessalonicenses 5, verso 22, ele vai dizer aí o seguinte, verso 22, né? Abstenha-se de toda forma de mal. Se você observar o capítulo 4, toda forma de mal aqui tem que ver com tudo aquilo que é imoral, é impuro, é insano. Ou seja, não traz nenhum bem à sua saúde física, mental, espiritual ou emocional, ou social. Não é? Você precisa cuidar das janelas da sua alma para que você não seja vencido pelo mal. Abstenha-se ou fuja. Fuja de toda forma de mal. Seja nos relacionamentos, seja no trabalho, seja nos pensamentos, né? Cuidado com as janelas da alma. Os olhos, os ouvidos, a boca e as mãos, né? O tato. Os 5 sentidos, né? Dizem que hoje existem 6 sentidos, mas a gente vai ficar com os 5 sentidos. Visão, audição, olfato, paladar e tato. Cuidado. Lembra da música? Cuidado o olhinho no que vê, cuidado o pezinho onde anda, cuidado a mãozinha no que pega. Deus está olhando para você. Então Paulo está dizendo, fuja do mal. Então, apagar o Espírito Santo aqui, meu querido, não é apenas insubmissão. Quando a gente é insubmisso, a gente adota o mal para a gente. Está aí, no texto está aí. Então, como é que eu apago o Espírito Santo, Renivaldo? Eu deixo de me submeter às regras, à vontade de Deus. E eu vou apagar o Espírito Santo. E aí, com certeza, virá o castigo sobre mim. Quer você viver uma vida de submissão ao Espírito Santo? Quer você nunca apagar o Espírito Santo? Então se torne submisso à vontade de Deus. Ore comigo. Maravilhoso Deus, meu Pai, Criador dos céus e da terra. Estamos diante do Senhor. E é na Tua presença, meu Deus, que desejamos viver para todo sempre. Aceita a nossa adoração e nosso louvor. E ajude-nos, ó Deus, a ter um coração submisso à Tua vontade. Ou melhor, torna-nos submissos a Ti. Pedro vai dizer, submetei-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de nós. Então, Senhor, ajude-nos a ser submissos. Ajude-nos a cada dia a colocar a nossa mente, o nosso coração debaixo do Teu jugo, da Tua vontade, a fim de crescermos na graça e no conhecimento de Jesus Cristo. Purifica-nos de todo o mal, Senhor. Nós Te adoramos, nós Te agradecemos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém.